Brasil tem um grande trunfo, que é o turismo, sabe? A França tem 70 milhões de turistas por ano. O Brasil tem 5. O Brasil é 16 vezes a França e tem o que mostrar. Esse é um tema, uma indústria que pode empregar esse tipo de perfil, né? Ou seja, e seria fantástico de ter milhões e milhões e milhões de pessoas empregadas na área turística. Então, para mim, é uma das saídas que tem que se trabalhar. E nós estamos até trabalhando numa iniciativa que é um ticket férias, que é alguma coisa, um produto que existe na Europa, em vários países, foi inventado na França, que é uma maneira de você criar dinheiro estampado, sabe? Então, esse dinheiro só serve para esse tipo de consumo. O ticket restaurante é assim, então você tem um dinheiro e você só pode gastar no restaurante. O que é o ticket férias? É um produto e uma modalidade aonde as empresas, o governo, a gente está trabalhando em cima disso, dariam para os colaboradores, funcionários, os trabalhadores e outros, uma verba para que seja gasto na área de turismo. Por que é isso bom? Porque hoje, por exemplo, a gente fala do helicopter money, não é? Então, o governo está dando dinheiro para as pessoas, mas a gente não sabe bem aonde está esse dinheiro, onde ele está indo. O turismo tem de bom que geralmente são pessoas, você pega um restaurante, um hotel, são pessoas, emprega muita gente, consome local, um restaurante vai comprar as suas frutas, suas coisas localmente. Então, são áreas de consumo e de geração de emprego e de atividade local. Então, se você considerar, por exemplo, os 10 bilhões de reais que os brasileiros vão gastar todo ano lá fora, imagina direcionar esse dinheiro para o turismo brasileiro, dizendo que só pode gastar com restaurante, hotéis, pousadas, as companhias internas o ônibus. Seria uma forma de dirigir dinheiro aonde tem mais empregos e consome local. Não vai comprar um celular que vem das não sei aonde e o dinheiro já foi para fora e não ajudou em nada o Brasil. Entramos na área de saúde, a gente acha que o momento do Brasil em saúde está mudando e a gente acredita que nós temos a marca e pertinência para estar oferecendo isso para os RHs, que já são os nossos clientes. Né? Nós temos 70 mil empresas clientes, só na parte de benefício ao trabalhador, 130 mil como um todo. A primeira coisa é que nós como cliente, não é como empresa, desculpa, nós temos um plano de saúde. A gente vê que o custo do plano de saúde vem aumentando todo ano. E esse aumento, essa inflação dos custos tem levado algumas empresas a tirar o plano de saúde. Não é? Então, se a gente olhar o mundo corporativo, que já foi, além do SUS, um grande provedor de saúde, a gente vê algumas empresas saindo do processo e eu acho que isso pode acelerar. Na minha visão, vai acelerar. Então, a gente olha uma grande parte, não é, de pessoas que trabalham e outras estão sem cobertura. Então, tem hoje plano de saúde, mas tem outras formas de prover saúde para as pessoas que ou nunca tiveram acesso para o SUS, não é? Uma saúde de rede, uma saúde mais particular, ou até aqueles que estão do outro lado com planos hoje instituídos, mas estão refletindo sobre a oportunidade de mudar para alguma outra forma. E a gente vê o mercado brasileiro é muito grande, a saúde ainda não está aberto para todos e tem muito desenvolvimento a ser feito nessa indústria, nesse mercado. Uma coisa que a pandemia fez, por exemplo, é a aceleração da telemedicina, não é? Então, nessa área também, muitas coisas vão acontecer, plataformas de telemedicina vão poder surgir e a saúde vai poder, eu acho que o custo da saúde vai baixar e a gente quer estar participando da expansão da saúde para todos. Eu sou francês, não é? Na França é tudo saúde pública. E tem uma grande virtude, é que saúde não deveria, não é? Ter diferença entre pessoas, não é? Deveria ser um acesso generalizado. Então, o SUS é uma entidade que, pela história, mas também pelo momento, o SUS tem os seus pontos positivos e negativos. E o positivo é que a qualidade do SUS é boa, eu acho que no negativo é que a quantidade
carece um pouco de poder atender toda a população que, vamos relembrar, cresceu muito, não é, nas últimas décadas e foi feita uma pressão demográfica enorme em cima do sistema. Eu acredito que o SUS tem um papel fundamental e eu acredito mesmo que não deva ser, eu diria, abandonada ao setor privado. Eu acredito que as novas tecnologias, como a gente comentou, telemedicina, processos de informação, todas essas evoluções devem ajudar a criar mais capacidade para o SUS, né? Ou seja, com o mesmo dinheiro de poder alcançar cada vez mais pessoas e fazer seu papel social e seu papel institucional nacional do Brasil. A qualidade de vida, eu acho, de um teletrabalho, não é? De um home office bem equilibrado, realmente aumenta, porque você não tem mais a questão já do traslado. A minha percepção é que as reuniões, as interações são mais eficientes, e isso então leva a coisas mais claras, não é? E quando você estava me perguntando sobre mudança de comportamento, eu tenho que a minha sensação é que a tomada de decisão no momento de confinamento que a gente estava, ela melhorou, o processo de tomada de decisão melhorou, tem menos tempo ao redor da decisão e mais foco na decisão. Então isso pode ser sim um learning de management, sendo que nós vamos ser talvez mais efetivo e mais direto no que interessa. E, by the way, não é, para caso a gente olha, as decisões que nós tomamos no início e as decisões que nós estamos tomando hoje, elas são decisões que talvez teriam sido mais lentas e até mais complicadas 4 meses atrás, né? Então, o Covid está trazendo essa clareza e essa velocidade para tomar a decisão. Tem uma área que nós sabemos já, que é a área de TI. O que nós conseguimos entregar em termos de projetos foi tudo acima das nossas expectativas e antes dos prazos estabelecidos anteriormente. Sendo que a gente sabe que projetos de TI, às vezes, tende a ultrapassar o tempo, né? Nesse caso, foi ao contrário. Então, a gente vê isso na parte de TI, não tem a menor dúvida, e a gente vê isso também em todas as áreas que são áreas ou processos de trabalho de concentração, trabalho sequencial que precisa de atenção e concentração. A gente acha que isso, num ambiente certeiro, num ambiente certo de home office, dá um resultado muito bom. O que eu acho que não funciona muito bem na parte de home office é a questão da criatividade e da coparticipação em discussões, ou seja, discutir com cada um de um lado da cidade é um pouquinho mais difícil, e isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado, porque não se vê imediatamente, mas pode se ver no médio e longo prazo. Isso se dá na criação, se dá também na discussão, ou seja, o fato de não estar de acordo com alguma coisa é mais difícil via um vídeo, porque não tem esse lado de discutir o assunto, certo? Então, a gente pode perder a questão da criatividade e da criticidade. Eu acho que proteção dos dados é relevante, especialmente o que eu diria é a questão das pessoas poderem julgar como elas querem tratar os seus dados. Acho que isso é o mais relevante, coisa que nunca não acontecia antes. Então, essa opção existe. No passado, alguns anos atrás, para conseguir isso, tinha que ir na justiça, né? Hoje, a gente consegue isso quando a gente contrata o serviço. Então, está caminhando, está certo, e é o papel das organizações. É fácil? Não é fácil. É muita mudança, de alguma forma, é uma complexidade adicional a desenvolvimento de negócios, por exemplo. Nessa fase, especialmente de transição, eu acho que amanhã, quando se bolar um produto novo, já estará instituída essa questão, então será menos um problema, mas nas partes de transição já leva um pouquinho mais de complexidade. Meu grande questionamento e a minha visão mais pessoal é essa questão da proteção dos dados, ou seja, qual vai ser o comportamento das pessoas referente aos seus dados, tá? Aí eu vejo que eu, por exemplo, sou muito eu estou muito alerta nessa questão de colocar os meus dados na rede, né? Então eu
tomo muito cuidado aonde, como, porque eu sou formado em ciência da computação e imagino um pouquinho como que as coisas estão tentando cercar o jogo lá atrás, não é, nos sistemas dos grandes players da net. Mas eu não sei se eu vejo isso nos meus filhos, por exemplo. Então, eles estão aí, bom, aceita tudo, já sou público, tem agora essa ferramenta do TikTok, não é? Você está em casa das pessoas. Então, a gente está fazendo tudo isso, está certo, porque dá uma opção para as pessoas que querem, mas eu não sei se as futuras gerações estarão tão preocupadas com isso, e eu não sei se, então, esse assunto vai ser tão relevante quando ele é hoje, certo? Nos comportamentos e nas decisões futuras. O outro ponto que eu vejo também é que alguns anos atrás a gente ainda falava de a gente precisa se cuidar de cyber attack e a gente precisa fazer com que a gente não tenha crises ou cyber attack e proteção total. A gente vê hoje, e eu de novo entendendo um pouquinho, eu acho que é impossível se precaver de não ter. Ou seja, ataques vai ter sempre, a questão de como a gente vai lidar com elas, certo? Então, a questão de vazamento de dados é uma questão que já aconteceu, a gente nem lembra mais, mas muitas grandes empresas de grandes nomes tiveram uns breach relevantes, né, de dados, e nem por isso essas empresas morreram, né? E aí, de novo, a pergunta, qual vai ser a reação amanhã das novas gerações em relação a isso? Se vai ser, de novo, headline dos jornais ou mais uma, não é? E aí eu vou trocar minha senha, vou trocar meu não sei o quê e a vida continua. Isso, para mim, é um grande questionamento do comportamento futuro das novas gerações. A parte de delivery, o crescimento ele é sustentável, ou seja, é double digit a cada semana, porque a gente também está divulgando. Nós temos nossa base, por exemplo, de usuários no nosso app, de mais de 2,5 milhões de usuários ativos, não é? Então, quando a gente conversa ou divulga alguma coisa para esses usuários, são 2,5 milhões de usuários que começam a usar. Então, dá um impacto forte. A segunda coisa, e para evitar o segundo ponto que você estava colocando, que é a quebra, nós estamos ajudando alguns estabelecimentos a promover as suas cozinhas, não é? Tem muitos estabelecimentos que não tinham delivery, começaram a se organizar para ter, então o chefe voltou para a cozinha, encontraram forma de fazer a entrega, mas eles não tinham contato com os usuários, não tinham uma forma de divulgar os seus cardápios, e a gente entrou nisso e estamos ajudando milhares de restaurantes a promover as suas cozinhas mais localmente na nossa base de milhões de usuários. Então, eles conseguiram voltar a ter até uma receita, alguma coisa que dê um fôlego, não é? Nesse momento mais difícil. A gente foi inventando isso nas semanas depois da quarentena. Mas não dá e não está dando, não é? No mundo inteiro tem empresas quebrando e a gente vê isso com muita pena, porque são empresas, empreendedores por trás e família que tiveram uma pressão forte demais em relação à capacidade de se proteger, não é, dos impactos do Covid. A minha sensação é que sempre tivemos uma certa desconexão entre as duas coisas, não é? Ou seja, a plataforma negócio tem conseguido avançar e se renovar. E o Brasil está há quantos anos numa situação de crise ou econômica, pelo menos, né? Eu cheguei em 2013, eu acho que começou o final de 14. Desde aquele momento a gente está entre bom, ruim e bom. Então, realmente faz parte, não é? E a comunidade de negócio aprendeu a se organizar sem. A plataforma política, ela tem tido seus altos e baixos, e o meu sentimento é que o que atrapalha talvez o tecido mais negócio são as mudanças, não é, de regras. E a gente tem tido algumas mudanças, mas nem tanto. Ou seja, a gente se adapta com o que tem, então, carga fiscal pesada, burocracia, a gente se adapta, porque, de novo, o mercado vale a pena, o Brasil vale a pena e a gente se adapta.
O que fica um pouquinho mais estressante, eu diria, é quando as coisas mudam ou demudam, não é? Você vê essas medidas provisórias, então durante 3 meses vale alguma coisa, depois ela não passa, então volta tudo atrás, e é difícil gerenciar. Nós já temos nossas dificuldades com o mercado, eu diria, resolver as dores, não é, dos nossos clientes, gerenciar os concorrentes, mas também você tem que rever os processos fiscais, os processos de declaração, os processos de imposto. A todo momento muda as regras do jogo, é alguma coisa que isso não deixa muita paz, não. Já conseguimos algumas, não é, do trabalho, da previdência. Eu acho que hoje a administrativa, a parte de impostos, é uma simplificação, não é? O intuito está aí, não é? Eu acho que o Guedes, por exemplo, tem colocado isso muito claramente. A questão é de conseguir lograr um resultado e levar a questão a cabo, o que não ocorreu ainda em tudo. Mas eu acho que um benefício enorme que o Brasil terá de poder simplificar e colocar uma certa coerência, por exemplo, na questão dos impostos, não é? Eu conheço a situação na França, por exemplo, você tem o IVA, não é? Que é um imposto que não é cumulativo. No Brasil, a gente investe um certo tempo para ver como não acumular muito imposto um em cima do outro. No final, é uma complicação em algum lugar para fazer um negócio acontecer, e isso aloca mais recursos para resolver questões fiscais do que para resolver as questões dos clientes, né? O caos, eu diria que é a forma suprema, não é, da disrupção, certo? Eu acho que o Brasil não está um caos. O Brasil tem nesse momento grandes desafios que vêm se somar a já outros desafios que vinham vindo, não é, dos últimos anos. Mas tem uma peculiaridade do Brasil e talvez um pouquinho também nesse sentido da região, que isso na dificuldade talvez seja uma alavanca ou que seja uma coisa positiva. O Brasil é um país acostumado a crises, não é? A resiliência, a elasticidade do seu povo, os processos, os conceitos, fazem com que eu acho que essa crise, que é muito mais forte do que a gente tem visto no passado, ela com certeza tem um impacto, pode ter nas pessoas, muito mais do que nos negócios, mas menor do que pode ser, por exemplo, em países como na Europa, né? Eu vejo isso, ou seja, na Europa, na Europa era o que aconteceu foi alguma coisa inédita, ou seja, o europeu estava acostumado no seu ritmo, as suas coisas, as coisas estavam bem quadradas, organizadas, e vem aí um negócio que não se sabe de onde. Nesse sentido, infelizmente talvez, mas nas nossas latitudes aí a gente tem um pouquinho mais de resiliência por experiência, né? Uhum. E qual que é Só importante? sobre o Brasil, eu Uhum. continuo sendo super positivo, né? A gente tem muitas coisas avançando, a gente está até fazendo compra de empresas, a gente está investindo no Brasil. O Brasil é o Brasil, ou seja, é um grande continente. O Brasil é a Europa, pessoas que têm uma capacidade justamente de resiliência, mas também de reação. Então, o Brasil quebra muita coisa, mas a capacidade de se reerguer é muito mais forte do que em outros países, outras regiões. Uhum. Tem uma coisa que me toca, talvez eu estou um pouquinho avançado aí, não é uma coisa que vai acontecer tão rápido, mas eu estou realmente atento a essa questão da transformação tão digital, né? Ou seja, quando a gente fala digital, tem muita gente que vai ficar, como a gente falava, não é? Sem emprego, que vai ficar sem posição. Eu tenho duas coisas que eu falo. A primeira, e eu reajo assim já. Tem muita coisa que as máquinas vão fazer amanhã, certo? Então,
o que vai ser a diferença entre uma máquina que vai fazer as coisas mais rapidamente, com menor custo e geralmente um pouquinho melhor, e o ser humano? E a gente tem que identificar essas diferenças que não são fáceis, não é, de identificar, mas criatividade, empatia, algumas características que as máquinas não farão. E eu digo para os jovens, vocês têm que trabalhar isso. O que a gente vai contratar amanhã são pessoas, realmente, com suas características maiores, não é? Claro que sempre vai precisar de engenheiro, mas amanhã tem coisas que as máquinas vão fazer e a gente vai precisar de gente, de pessoas que vão conseguir lidar com outras pessoas, que vão ter ideias e que talvez não vão ser pessoas que fazem, mas as máquinas vão fazer, certo? Então, eu reputo que as pessoas, os jovens precisam trabalhar as suas personalidades, não é? E criar mais ênfase. Então, eu sou criativo, eu tenho que ser o mais criativo possível. Não abafar essa criatividade com conhecimento maior em jurídico, por exemplo, aspectos jurídicos. Então, isso é fundamental. A segunda coisa que eu vejo é que, com a aceleração da tecnologia, eu acho que os empregos eles vão mudar ao longo de uma vida. 20 anos atrás, a gente entrava numa empresa, saía na mesma empresa, certo? Depois veio No aquela mesmo cargo, às vezes, né? Às vezes no mesmo cargo. Aí depois veio essa nova onda, diz, a cada 4, 5 anos tem que mudar de emprego. Mas você entrava como financeira numa, você ia como financeira na outra. Aí como financeira na outra, na outra. O que deve acontecer no futuro é de que você vai entrar como financeiro numa empresa e não vai precisar mais de você e de ninguém de finanças, porque alguma máquina vai fazer. Você vai ter que aprender uma outra posição e dentro da tua carreira vai ter que se reinventar, e isso talvez várias vezes. Então, você pega a medicina, por exemplo, a gente já sabe que, como que se chama, aqueles que analisam as chapas, não é, de raio-x, certo? Isso daí a gente já sabe. Então, você entra lá, você começa a ser isso, você está no laboratório, faz, aí chega uma máquina que vai analisar isso durante a noite, vai fazer mais do que você. Você vai ter que se inventar e virar outra coisa. Isso pode acontecer várias vezes numa vida profissional. Acho interessante. Mas isso mostra que o QA, você sabe o QA era QI no passado, agora é QA, não é? Quociente de adaptabilidade. Vai ser o relevante. As pessoas, a capacidade das pessoas se adaptarem a situações novas. A capacidade das pessoas em criar num mundo de caos. A capacidade das pessoas de gerenciar outras pessoas. E a gente tem que olhar o que está acontecendo numa perspectiva um pouquinho mais histórica, não é? Então, não é fácil, mas é um momento e sobra para nós, não é, acreditar que é possível enxergar essa luz no final do túnel e caminhar para essa ponta do túnel aí, e vai acontecer. Então, tem que pensar desse lado positivo e, em tempo, as coisas voltarão a ser, eu acho, um pouquinho mais normal. Talvez seja o famoso new normal nesse momento. Uau!